Oi. Fala galera, boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Estou aqui junto com a Mana Carla. Mana Carla que aceitou empreitada fazem alguns minutos, não, algumas horas. Poucas horas. Poucas horas, o Fabinho chegou depois, não conseguiu convidar ela pra jantar. Vamos ver quem tá aí, ninguém tá aí ainda. Quê? Eu. Ó, eu tô aí. Entendeu? Fala, João Vitor. Vamos galera, Deus fala abençoe. Julinho. Vamos lá, vamos chegando, vamos curtindo, vamos compartilhando. Tem meu óculos aí, João? Pegar meu óculos lá. Uma pessoa à vista, hein? Ô, Fábio Marla, compartilha lá o link pra nós, Fábio. Perdeu a visita da Carla hoje, tá? Mas é o que acontece, né? Boa noite, irmãos. Estão escutando bem? Tudo certo? Vira a rotação da tela do celular, abençoado. Dá uma vira a rotação lá. Camila Eduarda está assistindo. Deus abençoe, Camille. Sabe virar a rotação? Baixa e vira. Isso. Foi? Calma aí. O celular tá invertido, eu vi, Benção. Foi? Foi? Foi, olha aí. Foi aí? Foi aqui. Oi, 5 pessoas já, Carla. Roger Chaves, Loge tá assistindo. Loge. Fala, São. Fala, Marci. Deus abençoe vocês. Fala uma coisa, por favor. Me senti me dando um negócio. Também lembra que tem jeito. Tava falando com a Carla desde que ela chegou faz uma meia hora, né, Carla? Eu acho que sim. Que eu tô com tanta expectativa pelo que Deus vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas nesse tempo. Lembre-se que o vinho novo vem sempre depois do vinho comum, sempre vem depois do vinho velho. Nós vemos naquele casamento quando Jesus ele transformou água em vinho. Aí o noivo, as pessoas que estavam lá disseram por que o melhor vinho veio no final. É que na verdade, como hoje nós estamos vivendo um tempo novo, Deus está derramando o melhor dele sobre as nossas vidas. Uma geração nova, e nós estávamos comentando isso antes, eu e Carla, sobre essa nova geração que honra a geração passada e é acolhida pela mesma. Onde muitos nessa nova geração estão quebrando barreiras na adoração, estão impactando o mundo, porque são movimentos que 5, 10 anos atrás nunca aconteceriam. Exemplo, as lives, né, Carla? Exemplo, há vários movimentos no mundo e a gente é um mundo secular. Né, Carla? Fala alguma coisa. Sim, a gente estava conversando que nós temos visto nesse tempo acontecer coisas que de fato a gente nunca viu antes. E essas lives mesmo não são apresentações, não são shows. Nós temos visto Deus levantar uma nova geração apaixonada por Ele, uma nova geração que tem buscado intensamente a presença dEle. E nós vemos pessoas diferentes ministrando em lugares diferentes do Brasil e do mundo, como o Felipe falou, mas assim, numa mesma unção, numa mesma busca, no mesmo espírito, coisa que não se via tempo atrás. Falava com ele que há anos atrás, eu e o Felipe, a gente conversava muito sobre essa questão de adoração, de intimidade, de busca de Deus, que eu acho que nem sei se nossos maiores sonhos a gente imaginava um tempo como esse de hoje. Era um tempo em que as coisas eram muito limitadas, né? Que o nosso assunto de hoje é adoração, e não que a adoração seja só música, seja só louvor, mas é uma das partes assim, que eu acho mais importantes da adoração. E a gente falava muito sobre isso. Só que eu vejo que há anos atrás a gente tinha um acesso tão restrito a essas coisas, né? Tu tinha que esperar chegar um CD na loja para poder ir lá e comprar, para poder ter aquele momento de adoração em casa. E às vezes não era nada que o cara esperava. E hoje em dia a gente está vivendo um tempo assim que em qualquer lugar, basta tu querer, tu vai no YouTube que tem assim um monte de porcaria, mas também tem tanta coisa boa hoje em dia, né? Tu pode colocar aí uma live de 3 horas e 4 horas de pessoas buscando a presença de Deus, se quebrantando na presença de Deus. Então assim, é um tempo, né, que só não tem buscado o Senhor quem não quer. Quanto a gente sonhou, né, cara, com mais de Deus, com uma revolução de Deus no nosso meio, no nosso povo. Quanto nós queríamos ser o avivamento. E hoje, graças a Deus, Deus está trabalhando através de nós, de uma maneira especial. Eu vejo que... Agora eu vou ter que falar. Agora eu falo, tá? Eu vou falar. Tempo atrás, eu queria gravar música. E aí tu falava o que pra mim? Falava muitas coisas. Tá. Mas é mais do que eu não falava, né? Mais do que eu só guardava pra mim. Tu virou a tela, João? Sim, mas não funcionou.
Deixa eu dar uma olhada. Peraí. Como assim virar a tela? Tem que virar a tela do... Tá, mas como não funcionou? Vamos ver. Vou ter que dar uma virada aqui. Vê se foi agora. Eita, beleza. Caiu o celular, galera. Calma, gente, não foi o Felipe que caiu, foi o celular. Vamos lá. Tudo culpa do Tchutchu, né, cara? Vamos ver aqui. Carla, dá um sorriso aí, vamos ver. Pô, tá como virado aqui. Viu? Aí... Foi? Não foi? Pergunta se foi, Carla. Foi? Foi? Não foi? Talvez. Quem sabe? Não? Sim. Não, sim. Sim. Não. Se fosse ele ficar assim, ó. É isso? É a primeira vez que vocês gravam uma live. Olha lá, ó. Cameraman. Tá certo? Deixa assim, Samuel botou. Pra quê? Não, isso aí é perseguição política. Deixa assim. Isso aí é perseguição política. Isso aí é perseguição política. Galera, se você não compartilhou esse vídeo, compartilha com os teus amigos, com os teus irmãos. E vamos junto adorar o Senhor. Voltando a falar. Tá, eu queria gravar música, certo? E aí você falava o que sobre isso? Não, então vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Tá. Lá do trás, então. Lá de trás. Quando o gatinho nasceu. Aqui da igreja, então. Que sim. Quando eu comecei a cantar, vai. Como eu falei, o nosso assunto de hoje é sobre adoração. E adoração, ela não é música. Todo mundo sabe disso, né? Mas pra mim, pessoalmente, pro Felipe também, eu sei, a música é assim, é uma boa parte da nossa adoração para Deus. É uma das formas principais que a gente se expressa a Deus. Embora a adoração ela seja serviço, embora a adoração ela seja tudo aquilo que a gente faz por amor a Deus, mas a música é assim, né, quando a gente pode rasgar o coração diante de Deus, quando a gente se perde aí naquele mover, naquela presença, e a gente tem isso em comum, nós dois, e a gente falava muito sobre isso antigamente. E quando eu cheguei na Nova Aliança, que era a Nova Aliança na época, hoje Ministério Cristão Restaurado. Isso há 10 anos atrás. Peraí que eu já ia ver. Há quase 10 anos atrás, pra mim, há 10 anos atrás, em julho, eu cheguei assim numa fase muito difícil da minha vida. Muito difícil da minha vida. E eu vim assim de uma igreja, de uma criação, assim, de um nascimento espiritual de uma igreja assim, onde o louvor era a parte principal. Né, que era esse louvor, assim, dessa adoração espontânea, essa busca, esse derramamento diante de Deus. E eu vinha disso e eu amava isso, de buscar a presença de Deus em meio ao louvor. E aí eu chego na congregação antiga, Nova Aliança, e vou conhecendo a igreja e eu conheço o Felipe. E ele cantava mal, gente. Ele cantava muito mal. Pensa um cara que cantava mal. E eu confesso assim que me deu um desânimo aqui. Ele sabe disso, a gente já falou sobre isso muitas vezes. Porque eu amava tanto assim a questão da adoração, a parte do louvor. Só que quando ele cantava era tão desanimador que não tinha clima para adorar. Mas enfim, o tempo foi passando, a gente foi se conhecendo, foi se aproximando. E eu lembro que há muito tempo atrás, não foi exatamente 10 anos atrás, mas sei lá, se 9, 8 anos atrás, Deus um dia me falou. Posso só dar um pause? Posso rapidinho? Se não puder, tu vai dar igual. Né? Galera, olha só. Eu tentei dar rotação aqui na tela, mas não tô conseguindo. Eu baixei lá e tal pra rotar. Tenta de novo, João. Só não mexe muito o celular que você vai cair do dispositivo. Tentei, não foi? Bom, tô tentando, então vai. Voltando. Esqueci do que eu tava falando. Travou agora. Travou? O celular. Travou o celular? O que deu agora? Eita, Jeová. Carla, me faz isso, em clima pra adorar, como é bom ver o crescimento. Travou o celular? Tenta desligar e ligar ele de novo. Ah, daí vai sair. Não, então fica aí. Travou tipo que jeito? Deixa eu ver. Hoje sim, hein? Acho que a gente não orou direito antes de começar. Né? Mas ele tá pegando.
Ele tá. Vamos ver. Tá, tô pegando. Tá difícil hoje. Tá, beleza. Bom, ó, voltando. João, tu tá me boicotando. Posso falar agora? Sim, agora pode. E aí, sei lá, uns 8 anos atrás, talvez, Deus falou comigo que, enfim, começou a me mostrar que o assunto não era para ser o Felipe, mas enfim, tô contando porque tem a ver com... o assunto Deus não é Felipe, não mas enfim, Deus me falou que ele levantaria o Felipe, que ele estaria derramando sobre ele uma unção assim de espontaneidade. E eu me lembro que quando eu fui falar para ele isso, ele não entendeu nada, né? Ele disse, mas eu não entendi o que tu tá falando. Ele disse, não, mas não é uma coisa para entender, é só para esperar. E logo depois Deus começou a levantar ele, logo depois Deus realmente derramou sobre ele essa unção, essa espontaneidade. Foi muito rápido. Eu lembro que foi muito rápido. E quando começou a acontecer, foi assim, ó, um dos maiores milagres que eu presenciei na minha vida. Sem brincadeira, eu tô rindo, mas não é brincadeira, só que acompanhou chorar, cara. Que sabe do que eu tô Só falando. Só faltava o cachorro parar na porta da porta e começar assim, eu tô com ele. Era mais ou menos assim. E eu me lembro que uma das músicas, estava lembrando hoje de tarde, uma das músicas que mais se ministrou na época era Vai Valer a Pena. Nossa. E eu me lembro que, como eu falei, era uma época assim, muito difícil da minha vida. E essa assim, foi uma das músicas que, quando o Felipe ministrava, ele ministrou muitas vezes. Foi uma das músicas assim, que ajudou no meu processo de cura. Porque além da letra, fala muito assim, sobre o que eu estava passando. Tinha uma unção toda vez que era ministrada essa música. E foi assim, fundamental no meu processo de cura. E aí nessa época nós nos aproximamos, né? Começamos a criar um relacionamento, né? E nessa época que a gente falava muito sobre coisas, sobre adoração, sobre avivamento, né? Sobre intimidade com Deus, coisas que eram muito teóricas ainda. Sim, não, mas que na verdade a Carla falava de experiência que ela tinha passado na Batista, né? Dizia, na Batista, é verdade. E aí tipo, ela dizia assim, eu falava, meu Deus do céu, cara, eu quero viver isso, meu. Mas assim, parecia ser coisa de outro mundo, que tinha coisa que eu nem entendia. Mas meu espírito queria aquilo, entendeu? E voltando. E realmente eu sentia muita falta disso, dessas experiências que eu tinha tido no passado, mas tu me falava em contrapartida que eu não podia viver das minhas experiências do passado. Então, se por Olha que nem o Fábio fala pra mim, Paula, quem vive de passado é museu. Mas é que assim, foram experiências do passado que foram muito marcantes, mas que nós começamos a viver também naquela época, né? Demorou um tempinho, teve um tempinho, né, para as coisas começarem. Mas aí nós começamos... Eu e tu, no caso, né? Porque o resto da igreja... Bom, mas enfim, aí cada um por si, nesse aspecto, em termos de busca, né? Não, mas é questão de vibe, porque... Sim, questão de vibe, nós estávamos sozinhos, né? Sim, cara. Foi. Mas enfim, daí Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso que, enfim, Ele nos uniu com essa mesma sede, né? Com essa mesma fome, e Ele começou a fazer isso também no nosso meio, né? Aí nós tínhamos o grupo de jovens que eu não frequentava, desde que eu vim para essa igreja, eu fiquei um tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos sem frequentar, não sei. Até que um dia o Felipe me ligou me convidando, né? Nossa, verdade. E eu fui, só de tanto que ele insistiu, pensei, um cara chato, assim, não quero, e eu não tava nessa vibe. Mas ele insistiu tanto que eu tive que dizer que sim, né? Só pro irmão parar. Fica feliz. E enfim, a partir daí nós entramos, né, numa fase assim, de muita adoração, de muita busca, de muita presença de Deus, né? Aleluia. Mas o tempo vai passando, né? E como diz o nosso querido pastor Cirilo, o tempo é inimigo da paixão, né? E o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo e a gente vai esfriando, né? Infelizmente a gente vai esfriando, né? E aí muitas coisas aconteceram. E eu mudei muitas muito. coisas aconteceram com o Felipe mudou muito. Mas enfim. Endureceu meu coração de uma forma porque... Pegar esse paralelo, porque quando você é levantado a coisas novas, muitas pessoas não sonham contigo, não vivem a mesma coisa que você vive. E eu acabei me frustrando muito com tudo isso. Eu acabei me frustrando muito e eu falava com a Carla, e quando não fluiu, né, o louvor, eu ficava indignado, né? E muitas vezes eu recebi repreensão e a Carla dizia, não, filho, vai, continua, mas chegou a um certo ponto que eu me desviei. Não em questão da igreja, mas eu desviei do... Não, se é isso que eles querem, é isso que eles vão ter. Então eu chegava lá e... Acabou? Deu. Entendeu?
Então foi isso que aconteceu. Peguei que não. É aquela frase errada, né? Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Foi mais ou menos isso. Aí... Não, foi mesmo um endurecimento de coração, né? O que aconteceu contigo, aconteceu comigo já mais de uma vez, mas olhando para essas coisas que aconteceram, para essas experiências, eu tenho mais certeza que assim, ó, que o que move a gente, o que sustenta a gente como cristão, que nos mantém vivos é a nossa adoração, né? Como a gente sofre quando a gente endurece o coração para Deus. Verdade. Porque nessa época que eu vim para essa igreja, que eu conheci o Felipe, antes até, que eu passei por uma fase muito difícil, por um deserto, assim, que foi bem intenso. Mas o meu início da minha caminhada com Deus foi de muita adoração, de muita entrega, de muita busca, de muitas experiências, como eu falava para o Felipe. E eu me lembro que na época se tocava muito, o toque no altar estava muito em evidência, né? E aquele louvor que fala, te louvarei, não importa a circunstância, te adorarei, não importa a circunstância, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei, Jesus, somente a ti, Jesus, adorei, te louvarei, te louvarei. Que marcou a vida de muitas pessoas e que é linda, a letra é linda, mas infelizmente a minha história com esse louvor não é tão linda assim, né? Porque quando eu cantava, ele cantei muitas vezes no passado, eu ficava pensando comigo, Senhor, será que de verdade eu vou te adorar não importando as circunstâncias? Será que isso realmente, o dia que eu passar assim, é por uma coisa muito séria que eu vou passar, que todo mundo passa? Será que eu vou conseguir te adorar assim, ó, do mesmo jeito que eu te adoro agora? E eu tinha minhas dúvidas sobre isso, e a triste realidade foi que não foi bem assim. Que essa música ela não foi uma verdade para mim num tempo que foi até longo demais. Não que assim, ó, que nem falou, me desviei, mas não no sentido assim, ó, nunca deixei de ir para a igreja, nunca deixei a Deus, nunca pensei em voltar atrás, nunca culpei Ele pelas coisas que estavam acontecendo, mas a verdade é que as coisas não acontecendo e a gente esfria sem perceber, né? Se a gente percebesse aquilo que está acontecendo, tenho certeza que assim, que nunca espontaneamente eu largaria o meu Deus, nunca. Então assim, eu continuava crendo nele, continuava crendo no poder dele, continuava sendo grata a ele pelas coisas que ele fez, não culpava ele por nada que estava acontecendo, mas eu parei de adorar ele. E aí que eu vejo assim, que foi o maior prejuízo da minha vida, não foi o deserto, não foi aquilo que eu passei, não foi o que eu perdi nesse período, foi o tempo que eu não adorei a Deus. Só que assim, Deus ele é tão maravilhoso, e eu lembrava dessa música, e eu lembrava sempre dessa música, e eu lembrava, e eu pensando, Senhor, se assim, quando eu passar por alguma coisa, será que eu vou te adorar mesmo, não importando as circunstâncias? Só que Deus ele é tão maravilhoso e Ele conhece tanto o coração da gente que assim, ó, mesmo na época que eu estava mais fria, que assim, que eu não queria saber da presença dele, Ele queria saber de mim. Ele queria saber de mim. Eu me lembro assim, de um dia que eu entrei com uma vibe, assim, que eu fechei tanto o meu coração que a minha vida era assistir televisão, trabalhar e ir pro culto. Mas era só ir pro culto mesmo, né? Eu não deixava de ir pro culto, eu ia, eu assistia a série até um minuto antes de ir pro culto, eu chegava em casa, sentava, eu assistia, eu chegava do trabalho, eu assistia. Modo controle remoto. Exato, porque eu não conseguia, assim, eu na verdade não queria pensar mais no que estava acontecendo na minha vida. E eu me lembro de um dia que eu estava no meu sofá assistindo série lá, nem aí pra Deus, e a presença dele encheu a minha sala, assim. Encheu assim, eu dizia, meu Deus, o que tu tá fazendo aqui? Eu digo, Senhor, eu tô aqui te ignorando, eu tô aqui assim, ó, enchendo a minha cabeça com outras coisas, e aí a presença dele encheu a sala. Então foi algo assim que foi muito marcante pra mim, porque eu vejo que assim, ó, Deus ele conhece o nosso coração, e ele sabe que assim, que não foi intencional essa frieza do meu coração, que não
foi algo assim, ó, consciente, que foi algo que infelizmente eu precisei passar, mas assim, ó, Deus, Ele realmente Ele não me deixou. Ele não desistiu de mim, como Ele não desistiu de ti. Ele não desistiu, e assim, foi um longo caminho de volta, e daí nesse caminho de volta Deus usou o Felipe para me trazer de volta para isso, para me trazer de volta para essa questão da adoração. Mas aí eu ainda não estava totalmente curada, daí foi mais um momento ainda que eu fechei o meu coração até finalmente chegar no momento da cura. Mas eu vejo que assim, aqui em toda essa caminhada, a adoração assim, ó, sempre foi o meu sustento, sempre foi aquilo que me sustentou. Foi assim, ó, a primeira coisa que me impactou, que me atraiu a Deus, foi a questão da adoração. Aleluia. Porque eu me lembro até hoje, assim, o dia que eu entrei não foi a minha primeira igreja foi uma igreja assim, bem tradicional, em que eu não sentia a presença de Deus, mas que eu comecei a ouvir sobre Ele, comecei a entender algumas coisas sobre Ele, né? Fui muito bem recebida, eu tinha vontade de voltar, comecei a ouvir coisas sobre Deus, mas eu sentia que tinha algo mais. E eu comecei a pedir para Deus me levar para esse lugar que tinha algo mais. E eu me lembro até hoje do dia em que eu coloquei os pés a primeira vez nesta igreja que tinha esse algo a mais, que estava tocando um louvor, assim, numa adoração apaixonada, assim, nossa, aquilo assim tocou meu coração e foi o que me fez nunca mais voltar atrás. Te arrebatou assim lá? Nunca mais eu voltei atrás, assim, porque eu posso dizer que na minha vida eu fui muito mais discipulada pelo louvor, por canções assim, ó, do que vinham do trono de Deus, do que assim por palavras. Não que eu amo a palavra de Deus, eu honro totalmente os ministros da palavra, mas assim eu fui discipulada muito mais através do louvor. Eu sou muito mais tocada por Deus através do louvor. É quando Ele fala mais comigo, é quando os céus se abrem, é através do louvor. E eu creio que é uma coisa que a gente tem em comum nisso, né? Enfim, chegando na parte daí que... Tá, calma aí, só um pouquinho. Não vamos abreviar a bênção. A Ana Maria Balbinotti falou: oi, que bom ver vocês juntos, fico feliz. Beijo, dona Ana. Deus abençoe. A Cláudia falou: quando chorar com esse louvor, quanta cura, quanto Jesus também trabalhou em mim. É verdade. O Senhor não nos deixa nunca, não importa as circunstâncias, Ele é um Deus que nunca nos abandona. Nunca. Eu diria que Ele é um Deus que nos surpreende, cara. Porque quando nós desistimos de nós mesmos, dos nossos sentimentos, de uma comunhão com Deus, Deus nos surpreende com mais dele. E eu me lembro que nesse momento eu via... Deus te abençoe, Hector, te amamos. Eu não via nada além do que apenas uma religiosidade, né, dentro de mim. Mas você chega a um ponto que você não sabe mais o que fazer, porque você tenta e parece que nada muda, né? E há uma frieza espiritual em ti mesmo, e aí eu pensava: o que eu vou oferecer para as pessoas do que Deus tem derramado em mim se eu não tenho nada dentro de mim, sabe? E o incrível é que Deus muitas vezes fluía, mas assim, dentro daquele protocolo. E um desses sonhos, faz uns 1 ano e meio, 2 atrás, eu sonhei que eu via uma árvore muito bonita, assim, e cheia de frutos de laranjas grandes assim. E aí eu acordei e eu pensei: cara, o que é isso? O que Deus quer dizer com isso? O que Deus quer falar através desse sonho? E eu me lembro que eu falei com a Carla, falei com minha mãe e elas falaram para mim que eram frutos. Mas eu dizia... Talvez se fossem frutos do meu trabalho, de ir para a igreja, de ensaiar, de não sei o quê. Mas hoje eu vejo que são frutos de um avivamento que Deus colocou dentro de nós. O incrível é que quem Deus unge, aquela pessoa pode até esquecer de que foi ungida. Mas Deus, Ele não vai de cumprir o propósito na vida da pessoa se ela assim se prontificar, sabe? Porque como Davi, ele foi ungido rei. Ele ficou mais ou menos 16 anos nesse processo. Com 30 e poucos ele foi assumir o lugar de rei. E quantas lutas, quanto desespero, quanto desânimo ele não sofreu nesse percurso, sabe? A perseguição existe, mas existiu. A perseguição ainda existe, mas assim, Deus não esqueceu de que ele tinha ungido como rei. Foi incrível porque Saul foi ungido como rei pelo clamar das pessoas naquele tempo, porque eles queriam ter um ponto de referência. E Deus, assim, imagina o coração de Deus: pô, estão querendo me substituir.
E Saul, por essa questão, começou a trocar os pés pelas mãos. E Deus disse, então tá, deixa comigo. Foi lá escolher o menor da casa do pai dele e ungiu como rei. Então eu vejo muito isso na nossa história, sabe? Deus não se esqueceu de que um dia ele nos ungiu. Mas chegou o tempo, entende? Chegou o tempo de governarmos a cidade, governarmos um estado, governarmos uma nação, governarmos as nações. E isso só vai determinar a nossa fidelidade com Ele. Conforme nós formos fiéis, Deus vai liberar mais sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. E pode falar. E é incrível que às vezes não, eu acho que sempre, quando a gente está passando por um deserto ou pelo vale da sombra da morte, sempre parece o fim, né? A gente, na teoria a gente sabe que não é, porque a palavra fala sobre isso, e a palavra garante, né, que enfim, que Deus está conosco, garante que é uma fase. Mas quando tu está passando por isso, realmente parece que ao fim a gente sente assim, como se não tivesse sobrado nada. Mas o fato é que isso faz parte da nossa história, né? Que assim, ó, que por pior que tenha sido, hoje eu não consigo mais ver a minha história sem o deserto, sem o Vale da Sombra da Morte. Foi assim uma parte fundamental. O Felipe também, tenho certeza, toda assim, ó, cada erro nosso, cada falha, até mesmo a frieza espiritual, ela fez parte de um crescimento. Senão, eu acredito que assim, ó... Mesmo não querendo aceitar, mas eu passei... Mas assim, ó, quem não passa pela frieza espiritual, eu acredito que não entende o que é, assim, ó, tá alinhado com Deus. Aí a gente pode cair no erro de entrar numa religiosidade. Porque tu, assim, ó, tu vem naquela... Não que assim, eu não tô dizendo que a estabilidade em Deus é ruim, muito pelo contrário, deveria ser, né? A gente seguir assim... Mas eu creio que, assim, ó, de repente isso poderia nos levar a uma normalidade. E a uma religiosidade, né? Então eu vejo que assim, ó, cada coisa ruim que aconteceu na minha vida, na tua também, eu vejo assim como necessária, e hoje eu não mudaria nada do que aconteceu na minha vida. Se assim, ó, se Deus me pedisse hoje, tu quer que eu volte, que eu mude a tua história, que eu mude aquilo que aconteceu? Não, eu não quero que Deus mude aquilo que aconteceu, porque aquilo foi necessário, foi aquilo que nos trouxe até aqui hoje. E foi assim que nós nos conhecemos, foi em meio ao deserto que nós nos conhecemos, foi em meio ao deserto que Deus ele se manifestou nas nossas vidas, mesmo quando nós não o buscávamos. Verdade. Porque uma coisa é assim, ó, é Deus se manifestar nas nossas vidas quando nós estamos buscando a Ele. Quando nós estamos diante dEle, quando nós estamos adorando a Ele. Mas quando nós estamos passando por um deserto e ainda assim a gente vê que assim, a gente não tem nada para dar para Ele, ainda assim Ele está se manifestando, ainda assim Ele não desiste de nós. Essas assim são as, eu acho que creio que as maiores experiências da nossa vida. É o amor do Abba, né? É o amor do Abba. Olha só, calma. A Ivone colocou assim, Deus ministrou comigo através do testemunho da Carla. A Camille disse amém. A Cláudia disse, tudo isso nos traz testemunho para que os outros que estão passando possam entender tudo que tudo é para crescimento. O Guilherme falou, ele é bom o tempo todo, nos sustenta em todos os momentos. Verdade. E sabe que eu estava me lembrando quando você falava que um dia eu fui com o William na tua casa, já era tarde, e tu falou assim, Felipe, tu não é mais o mesmo, tu me fazia sonhar. Na virada de ano, eu me lembro. Tu lembra? Sim. Eu não sei que tu nem se lembrar. Tu não estava em depressão, eu acho. E eu fiquei impactado, me lembrei agora, cara. E eu me lembro que a Carla disse, tu não é mais o mesmo, tu me fazia sonhar, tu me contagiava com os teus sonhos, tu era um sonhador e agora morre. Parecia estar morto, irmã. E fala, pai. Não, eu tava hoje tarde, eu lembrei também de mais uma experiência do tempo de deserto, que teve uma vez que era Natal e eu tava em casa sozinha. Eu disse, não, ficar em casa, não é que eu não tivesse pra unir, mas assim, a situação tava tão ruim que eu não queria ver ninguém. Aí eu passei o Natal em casa sozinha, mas eu pensei o seguinte, não, eu vou ficar em casa sozinha, mas não vou ficar sozinha. Eu vou convidar Jesus para passar esse Natal comigo. Era na noite, de 24 para 25, e eu pensei, eu fiz uma comida, eu arrumei a mesa, eu me maquiei, e eu coloquei um louvor. Esse louvor sempre marcou muito a minha vida. E eu coloquei um louvor no meu quarto e eu convidei Jesus para dançar comigo. E eu fazendo de conta que ele estava aí dançando comigo. E aí nós dançamos e nós ficamos aí, assim passou a noite. Mas interessante que passou um tempo, não foi muito tempo, sei lá, uns 2 meses, 3 meses. Uma noite eu estava num culto, não aqui na cidade, fora da cidade. E tinha uma profeta lá, e assim, uma palavra assim, muito poderosa, muito
falou, eu estava lá sozinha no meu canto e ela veio me dizer o seguinte, ela disse, Jesus está aqui para te tirar para dançar hoje. Cara. E ele, nessa noite, ele realmente dançou comigo. Aleluia. Ele realmente, eu não vi ele, mas assim, ó, eu senti as mãos dele e ele, e, gente, eu não sei dançar. Eu não sei Não dançar. que nem eu, né? Não que nem eu. Mas ele conduziu. Ele me tirou para dançar e ele conduziu e eu senti os braços dele me conduzindo e ele me girou e assim, então assim, ó, mas isso foi resultado assim de uma experiência que eu tive lá antes, lá no secreto e lá no tempo do deserto. Tem coisas assim que acontecem no tempo de deserto que não acontecem no outro tempo, né? Eu acho assim muito poderoso aquele poema, poesia, sei lá, Pegadas na Areia. Eu amo assim, não tá na Bíblia, mas é algo assim que impacta muito a minha vida ouvir isso, porque realmente quando a gente tá passando no deserto, tu vê só os teus passos, tu acha que são os teus, né? E eu me lembrei que agora com essa de dançar que a Cláudia Conver tá falando que glória, eu quero dançar com Jesus, amém. Tem duas coisas pra falar. Quando essa questão de dançar, eu me lembro quando meu pai e minha mãe davam casados pra sempre, eu tinha uns 10, 11, 12, 13 anos. Eu me lembro que eu fechava tudo, eu fechava aqui, já era de noite, e botava diante do trono, cara, ou filhos do homem. Me ajoelhava e começava a orar. 1h30 orando, pequeno, criança, e dançava, e gritava aqui dentro. Sim, era algo extraordinário que eu sentia, eu chorava na presença de Deus. E nesse momento de densa escuridão, de trevas, de vale, eu me lembrava disso. Me lembrava, Deus, olha o que eu vivia quando eu era criança e agora um marmanjo grande, um homem que podia estar vencendo na autoridade do nome de Jesus, vivendo coisas maravilhosas. Parece que estou empacado, minha vida não vai mais para frente. Não sai dessa mesma mesmice, dessa mesma vidinha. E a partir do momento que eu disse, Deus, pelo amor de Deus, muda a minha vida. E a partir desse momento que eu tive esse sonho, aconteceu uma divisão de águas em questão de namorada. Aconteceu uma divisão de águas de você orar por mim e mudar toda essa história. E aí eu tava me lembrando também da intimidade com Deus, e um dia a gente tava pregando e o Samuel contou isso pra mim e isso me impactou muito. Que eu falei, Jesus sempre aqui do meu lado, no meu carro, sabe? A nossa intimidade com Jesus tem que ser tão forte que Ele é presente. Então anda comigo, pega na minha mão, senta do meu lado, o que nós vamos fazer, o que tu tá pensando, o que tu acha. E aí eu disse, Felipe, eu fiz a mesma coisa que tu disse que tinha feito. E ele disse que ele entrou no carro, no estacionamento, sentou dentro do carro e disse, Jesus, senta aqui. E ele disse que ele se chegou a assustar com a presença de Deus. Com a presença de Deus, que ele não conseguia parar de chorar. Foi uma manifestação de Deus tão forte naquele carro, que até hoje ele disse que ele se sente marcado de tamanha glória que foi. E cara, tu vê que a intimidade e poder contagiar as pessoas hoje com essa intimidade, com aquilo que Deus tem ministrado nas nossas vidas e através das nossas vidas, é algo maravilhoso, né? É algo maravilhoso. E voltando agora, recapitulando e resumindo bastante, aconteceu tudo isso, parari, parará, até que teve a ministração do Cirilo. E aí? Que invento. E eu disse, não, eu vou embora antes. Não, eu não vou ir. Primeiro fala. Primeiro não, e aí? Você tá bom, não quer ir, não vai. Não vai mesmo. Não quer ir, não vai. Mas enfim, nós fomos e, como a gente estava falando antes, em honrar, né, as pessoas que vieram antes, nós precisamos honrar primeiramente os nossos pastores, os nossos líderes, né? Nós precisamos reconhecer todo o trabalho deles, todo o esforço deles, mas o pastor Cirilo é alguém nas nossas vidas que sempre foi uma referência para nós, até na questão da adoração, que é algo que nós também temos em comum. E enfim, nós fomos nessa ministração e quando nós voltamos para casa, nós começamos a ter uma conversa, assim, como é que começou? Eu não sei como é que começou. Que eu achava que eu estava no caminho certo e estava no caminho errado. E ela começou, Peng. Eu tinha que falar isso mesmo contigo. Peng. Aproveitando o gancho, a propósito. Não, é que assim, ó, conhecendo ele como eu conhecia, conhecendo o chamado dele como eu penso que eu conheço, claro. Você é o maior desperdício que eu conheço. Eu falei, não lembrava dessas palavras. Eu falei, então, assim, ó, só vou dizer que foi a maior decepção da minha vida. Eu não falei maior decepção, mas eu falei o maior desperdício que eu conheço, é verdade. Porque assim, porque eu entendo assim, o que Deus tem pra ele, porque
como a gente contou lá no início, eu sei o que Deus falou para mim, o que Deus me mostrou sobre ele e o que eu vi Deus fazendo com ele lá no início, o que eu estava vendo nesse momento. Ele atrás de gravar um CD, ele atrás de, sei lá, gravar coisas para as redes sociais. Não que isso seja errado, não tem nada de errado sobre isso, isso não é pecado, isso não é errado. Mas eu não via assim que esse era o lugar no qual Deus queria ele. Eu via ele correndo atrás de uma coisa quando não era aquilo que Deus tinha para ele. O que Deus tinha para ele era simplesmente ele se render, ele buscar a face, como ele está fazendo agora. Era ele voltar a rasgar o coração dele diante de Deus, porque aquilo que eu estava vendo nas gravações não era aquilo que Deus tinha derramado sobre ele. Essa sim. E enfim, Tá, calma aí. Aqui teve três comentários. A Ivone disse: nunca contei pra ninguém porque pensei que era só eu que dançava em secreto com Jesus. Aleluia. Patrícia também colocou: confesso que já dancei com Jesus. Essas loucuras no secreto com Deus é o que fortalece nossa intimidade com o Pai. Com certeza. Porque assim, teve essa vez que eu dancei com Jesus, mas muitas vezes eu dancei pra Jesus, né? E colocasse um louvor e tem que ser na carne, né? Sim. Se for fora da carne, não tem como. Aí é esquisito. Aí o negócio fica esquisito, se for fora da carne. Mas são essas coisas assim, ó, que agradam o coração de Deus. Porque assim, não é aquilo que a gente está fazendo lá na igreja quando todo mundo está vendo. Não, de novo, não tem nada de errado. Nós precisamos dançar para Jesus também na igreja. Nós precisamos dançar para Jesus onde a gente tiver a oportunidade. Mas assim, ó, não é o dançar lá quando as pessoas estão olhando que atrai o coração de Jesus, né? Porque só Ele sabe o que a gente faz lá na nossa casa, lá no nosso lugar secreto, né? O meu quarto, meu lugar secreto, meu quarto sempre foi no meu apartamento anterior, era a minha sala. Eu sempre tive dificuldade de orar no quarto. Então naquela minha sala lá eu colocava um louvor e como não tinha ninguém embaixo, era apartamento, mas embaixo era a garagem. Tipo, hoje em dia eu não consigo dançar daquele jeito porque tem apartamento embaixo de mim, né? E aí tu sempre fica naquela, né? E tem o vizinho que fica na parede. Que tem que respeitar vizinho. Não, é questão de respeitar, né? Não é nem questão de... É questão de respeitar mesmo, né? Mas nessa época não tinha, então eu colocava um som lá na minha sala e aí eu ficava, e aí eu dançava, e aí a presença se manifestava, e aí tudo acontecia, né? E aí é triste, né? Ver que assim, eu parti disso pra essa fase em que a gente fecha totalmente o coração, né? Verdade, verdade. Tá, e aí que tu disse que era o maior desperdício da tua vida, que tu conhecia e tal. Ai, que eu tô tentando lembrar das palavras que tu falou, que tinha três dentro de um carro. Dentro do Uno, 1 grau. 1 grau. E eu posso falar coisa pior, que eu te falei uma coisa que eu falei pior que isso. Bem, já tá me expondo, vai. Eu te falei uma coisa pior que isso, na verdade. Que tu tinha chegado nesse ponto porque teu coração tinha ficado orgulhoso. Por causa das circunstâncias. Não assim o intencional, mas por causa de todas as circunstâncias, todas as frustrações, todas as decepções que tu tinha fechado teu coração. Verdade, você acaba se fechando, né? Você não quer mais se machucar. E aí você acaba sendo duro, você acaba, na verdade, não, aqui eu governo e aqui ninguém pisa, entendeu? E aí foi. Mas, voltando ao assunto. E isso, assim, eu não sei se refletia isso para as pessoas que de repente não te conheciam tanto, claro, mas para mim que te conhecia antes, ver aquilo que não que assim, que eu te visse tendo... Como é que eu vou dizer? Não que eu te visse tendo atitudes assim, mas não adianta te conhecendo antes e vendo aquilo que Deus estava fazendo antes e o lugar que tu estava realmente era o maior desperdício de todos, né? Isso foi em agosto, né? Foram 4 meses depois que terminamos o relacionamento de 5 anos com a minha namorada, que eu tinha pedido um noivado, e aí tipo, ela disse que não, e aí foi um chute assim, total até a lua, tá? E aí tipo, mas Deus foi mexendo, sabe? Deus foi movendo as coisas para que tudo isso cooperasse para onde nós estamos hoje, tá? Ó, o pastor Dirceu está assistindo. Bem-vindos, irmãos. O pastor Alques também está assistindo. Bem-vindo, irmão, que Deus te abençoe. Deus abençoe o Alques. Volta logo, o Alques, volta logo. São mais de 20 e poucos dias para eles abrirem, não sei o que. Tá, e aí nós estávamos no carro com 1 grau, temperatura, frio. Tá. E aí, enfim, eu falei todas essas coisas agradáveis. E daí nós oramos, enfim, e com certeza foi um momento que foi conduzido por Deus, né? Mas outra palavra assim, que eu creio que tem tudo a ver com adoração é renúncia.
né? Porque a gente precisou renunciar muitas coisas da nossa vida, ou quem sabe eu não posso dizer muitas coisas, mas eu acho que eu tive que renunciar assim a coisa que era mais, talvez a coisa que era mais importante para mim. Eu precisei renunciar por amor de Cristo, precisei renunciar para poder assim viver dentro da vontade dele, assim como o Felipe precisou renunciar a coisas, né? Nós renunciamos a sonhos, nós renunciamos a projetos por amor dele. E quanto a isso, assim... Muitas vezes pensamos, nossa, eu tô louco. Tá sendo coisa fora do comum isso. Muitas vezes eu pensava, meu, eu tô louco. O que eu tô fazendo aqui, cara? Tô renunciando tal coisa. Tô renunciando para ganhar tanto. Tô renunciando tanto no estudo. Mas hoje eu vejo que existe um caminho já preparado por Deus, sabe? E é justamente abrir mão de certas coisas que vão nos custar, né? Que Deus pede, na verdade. Que talvez pro meu amigo aqui seja uma loucura e diga, cara, tu fez a pior cagada que tu podia ter feito. Mas eu sei o que Deus está me pedindo. Eu sei o que eu preciso sacrificar para que a glória dele desça através de mim na minha vida. Mas é interessante que essa renúncia, ela vale a pena. Vale. Não existe assim um arrependimento nenhum de minha parte, creio que da tua também, Não. pelas coisas que a gente precisou renunciar, né? Pelas coisas que a gente precisou abrir mão no decorrer dessa caminhada, e com certeza foram as coisas que, assim, que mais nos aproximaram de Deus, né? Que mais nos deram crescimento, com certeza, né? E não adianta, é que a gente se esquece muitas vezes da cruz, né? Que ainda existe uma cruz e que vai existir até Jesus vir e nos buscar, sempre vai existir uma cruz. Só que muitas vezes a gente não quer, muitas vezes a gente quer ignorar a cruz, muitas vezes a cruz ela é pesada, ela não é pesada às vezes, a cruz ela é sempre pesada, né? Mas o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele carregou essa cruz primeiro, ele foi crucificado naquela cruz. E às vezes a gente quer justificar de tantas formas, né, para não abrir mão de certas coisas. A gente tem tantas desculpas, né? Uma coisa assim que Deus ministrou muito, muito comigo nesse período assim de cura, que eu tive que sair da frieza de coração para ir voltando para Ele, foi sobre as razões próprias, né? Do como às vezes a gente entra em verdadeiros cativeiros espirituais porque a gente se prende a uma razão. Né? Não, eu estou sofrendo, mas eu tenho um motivo para sofrer, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu quero ver quem vai dizer que o meu sofrimento não é legítimo, quem vai dizer que eu estou errada, que eu não tenho motivo para estar aqui sofrendo, quando na verdade tudo isso Deus permitiu a gente passar por aquilo, não para a gente permanecer naquele lugar, né? Mas para a gente entender certas coisas e para a gente valorizar ainda mais a presença dele, para a gente valorizar ainda mais aquilo que ele fez por nós. Então assim, ó, o deserto ele faz parte do nosso relacionamento com Deus, o vale da sombra da morte ele faz parte. Eu me lembro até hoje que eu estava recém querendo começar a sair do deserto, recém. E eu fui para a intercessão numa sexta de noite, há muitos anos atrás, não tinha ido ninguém, eu fui sozinha. O louvor estava ensaiando lá na frente, eu estava sozinha lá atrás. E eu me ajoelhei lá atrás, comecei a orar e Deus falou comigo assim, ó, Clara, ele falou, tu vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas Jesus, nem teve pro deserto. Tá repreendido, rapaz. Não falei isso. Falo assim com sinceridade que eu não falei. Eu falei assim, Senhor, ok. Então se tu for comigo, amém. Eu falei assim, se tu vai passar comigo, amém. E é óbvio que ele ia passar comigo, né? Porque a palavra ela nos garante isso. Ela nos garante isso, que assim, ó, se a gente tá passando pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, e tá sozinho, não, tem alguma coisa de errado com a nossa visão, com a nossa audição, alguma coisa de errado em nós. Porque nós nunca vamos estar sozinhos, nunca. Porque a questão do deserto é que assim, ó, todo mundo passa, todo mundo já passou, vai passar ou tá passando. Como assim como os israelitas passaram por 40 anos e assim, ó, a nuvem de Deus estava sobre eles o tempo inteiro. A nuvem de Deus ela estava sobre eles de dia, ela estava sobre eles de noite, ela estava cobrindo eles do calor, ela estava aquecendo eles, ela estava guardando eles, cuidando deles, mas eles não percebiam. Eles não percebiam porque eles endureceram o coração deles no deserto, né? Mas a nuvem de Deus não teve um dia sequer que ela não se levantou. E tudo aquilo que eles precisaram no deserto, eles receberam de Deus, eles receberam toda a provisão. Pensa até hoje, eu fico imaginando o que é eles receberem comida do céu. Eles receberem comida do céu. E eles conseguiam reclamar. Eles conseguiam reclamar, Deus derramando maná do céu sobre eles, alimentando eles todos os dias. E aí quando aquilo começou, eles ficaram maravilhados, eles, nossa, glorificaram a Deus, eles se fartaram com aquilo. Mas aí o tempo foi passando e o maná entrou no lugar comum. E
E aí, ó, que comida mais. Cansamos de comer desse maná. Cansamos dessa comida. E é isso que acontece com a gente, né? Desprezível. Eu tava pensando se essa palavra tá na Bíblia, outra palavra desprezível. Mas tá, né? Aí pensa o próprio Deus derramando o pão dos céus, o alimento dos céus, ele dizendo, mas que comida desprezível. E quantas vezes a gente faz isso? Porque a verdade é que Deus, ele nunca nos deixa, né? Seja deserto, seja vale da sombra da morte, seja não tem. Deus, ele é conosco o tempo inteiro. E ele assim, e ele sempre tem maná para derramar. Ele sempre tem maná. Nós aqui vamos nos acostumando e chegamos ao ponto de dizer que comida é desprezível. A gente pode não falar, não usar essa palavra, mas o nosso coração é assim que a gente trata aquilo que Deus está fazendo, é assim que a gente trata aquilo que Deus está derramando sobre nós. E quem perde com isso, Aleluia. Quem Não perde? dá para negar o fato de que a mesa está posta e os anjos estão servindo o melhor de Deus para nossas vidas. Isso não dá para negar. Que Deus te abençoe, Heitor, Pai do Senhor. Que Deus te abençoe, Hawkins. Vale muito a pena mesmo renunciar à nossa própria vontade de viver de Deus. Tu é um homem de Deus, tu sabe mais do que muita gente o quanto você está renunciando para ver os planos dele. E eu creio que a mesa está posta, sabe? Que os anjos de Deus estão servindo maná dia após dia. Muitas vezes nós não estamos vivendo o melhor de Deus porque nós não estamos querendo mais aquilo que Deus está provendo. E nós queremos nos alimentar, nós queremos buscar coisas com nossas próprias forças, quando Deus diz apenas descansa. Descansa que sou eu que te sirvo no meio deserto, descansa que sou eu que te sustento, sou eu que te guardo, sou eu que te amo. Essa palavra é muito forte. Eu te amei. No Salmos, Jesus fala assim, Deus fala para o seu povo, eu te amei, eu te amo. E essa palavra é uma palavra muito forte e ampla, porque é um amor Abba. É um amor de um pai com um filho, um amor incondicional. Então, muitas vezes nós estamos querendo lutar com nossas próprias forças, quando Deus apenas diz, pega o prato e se alimente do melhor. Se alimente do melhor. Nós estamos querendo caçar quando Deus já traz a caça para nós, sabe? Porque assim como Saul, ele ofereceu sacrifícios antes de Samuel chegar, porque pensou que Samuel estava demorando para chegar, e é assim, muitas vezes nós queremos oferecer as coisas com rapidez, nós queremos resolver as coisas com rapidez, quando Deus diz apenas descansa. Descansa, meu filho, descansa, minha filha. Tudo está nas minhas mãos, tudo está no meu controle, mas muitas vezes a falta de confiança que nós temos em Deus é tamanha e tão grande que nós acabamos deixando o desespero tomar conta das nossas vidas e acabamos não vendo nada além de um vale escuro de ossos secos, além do que um homem natural pode ver. Quando Deus pede que nós descansamos nele, que quando o deserto ele vai se transformar em um manancial, quando só basta a gente descansar. E eu via que eu precisava tomar uma posição e eu precisava descansar nele, porque o tempo ia chegar. O tempo ia chegar até que, chegando o ano passado, eu disse, cara, Deus derramou algo novo sobre mim. E eu pedi, cara, ora por mim, que eu sinto que Deus derramou algo sobre mim. E aí vem a tua parte. Não, peraí que eu lembrei de uma outra coisa que a gente Pode falou falar. naquele dia que não tem a ver com isso. Ó, William, Deus te abençoe, William. A questão, de novo, voltando à questão de Israel no deserto, né? Eles sempre queriam além daquilo que eles tinham, né? Deus estava aí provendo, Deus estava aí se manifestando, mas aquilo que Deus estava provendo não era o suficiente, né? E Deus, ele está sempre fazendo algo nas nossas vidas, mas os nossos olhos, eles estão sempre lá na frente. Porque nós temos sonhos em Deus, nós temos aspirações em Deus, nós queremos chegar a lugares e nós vamos chegar nesses lugares. Mas a questão é que uma outra coisa que eu falei pro Felipe que eu via muito, ele é um sonhador. Quem conhece sabe que ele é um sonhador. E isso é uma qualidade, na verdade, né? Isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Só que o que pode se tornar um problema para um grande sonhador é tu estar sempre lá na frente, né? Os teus olhos estão sempre lá na frente, a tua mente está sempre lá na frente, tu não está vendo o que Deus está fazendo hoje. A gente muitas vezes desperdiça aquilo que Deus está fazendo na nossa vida hoje. A gente deixa de fazer aquilo em que Deus está nos usando hoje, porque nós estamos olhando lá para frente. Porque eu creio que assim, ó, todos nós temos algum sonho grande da parte de Deus, algum projeto da parte de Deus. Como o Felipe, assim, eu nunca vi alguém que tinha assim mais, alguém que sonhava mais alto, mais longe, né? Com ele, mas era tudo para o reino. Todos os sonhos dele envolviam o reino. Só que assim, ele sonhava com aquela coisa enorme que estava lá na frente E vai acontecer agora. se frustrava com aquilo que estava acontecendo hoje. Aquilo que estava acontecendo hoje não era o que chega.
Deus assim, ó, derramando sobre ele no dia de hoje, como tá derramando nesse dia sobre ele, e ele tava sempre, não, mas quando o Senhor fizer, mas aquilo que Deus já tá fazendo. E isso é uma coisa assim que muitas vezes a gente não percebe, né? Porque Deus, ele quer nos usar hoje. Ele pode ter assim, ó, um plano maior do que a gente pode imaginar. O plano dele com certeza é muito maior do que aquilo que nós sonhamos. Mas também o anseio do coração dele é que a gente viva o hoje nele. E isso também tem tudo a ver com adoração, porque quando eu entendi isso, eu tô falando do Felipe, mas né, vou falar eu já falei. Mas quando eu entendi que eu também vivia pelas minhas expectativas daquilo que Deus ia fazer no futuro, foi que eu comecei assim, que a minha adoração se aperfeiçoou mais, porque eu comecei a ficar mais grata. Coisa que eu não conseguia ser grata pelas coisas de hoje. E aí eu ia perdendo aquelas pequenas coisas que Deus ia fazendo e faz todos os dias ele faz alguma coisa. E ele nos surpreende às vezes assim com coisas tão pequenas, e quando eu comecei a perceber isso, assim, ele fazia uma coisinha assim, nossa, meu coração se enchia, nossa, assim, meu coração se enchia de amor por ele, e eu começava a adorar ele onde eu estava, e perceber assim, ao dia de hoje, enchendo meu coração de gratidão. Sabe que o que Deus tem me ensinado é algo muito simples, que parece algo muito bom para muita gente. É que Deus tem algo novo, Deus tem uma palavra nova, um ministrar novo para nós a cada dia. A gente acha, não, tá tudo certo, eu estou sem pecado, estou vivendo uma vida cristã muito legal, estou vivendo uma vida igreja, trabalho igreja, e tá legal do jeito que tá, mas não. Deus, ele quer nos usar, ele quer falar conosco como um pai e um filho, com uma relação como... Uma vez o pai orou aqui, Adão... Como Adão tinha no Éden com ele, sabe? Uma intimidade, o que Deus, o que te passa no teu coração, o que tu sente, o que tu pensas, qual o teu sentimento, derrama o teu sentimento sobre mim, sabe? Quando muitas vezes eu estou me sentindo atribulado, meu Deus, está acontecendo muita coisa no trabalho, acontecendo muita coisa, a pressão vem, eu digo, Deus, Jesus, pelo amor de Deus, põe a mão na minha cabeça e ora por mim, unge minha cabeça nesse momento, para que a tua glória venha e transborde meus pecados, a minha vontade de pecar, sabe? É esse refrigério, esse cuidado que nós devemos ter, e essa relação que nós devemos ter para com Deus e Deus para conosco. Nós temos que ter esse cuidado de em todas as coisas nos voltarmos a Ele. A oração é uma coisa que eu aprendi com o Luiz Hermínio, é para pessoas inteligentes. Então só inteligente vai orar antes de pecar. Só. Um dia eu cheguei para o ministro e falei, cara, como é que está sendo o teu momento de oração? E o cara falou, cara, tu sabe que eu não oro? Eu disse, meu Jesus, meu Deus do céu, como é que está tendo o teu momento de leitura de Bíblia? Mano, tu sabe que eu não leio? Eu digo, cara, não é esse tipo de geração Nutella na presença de Deus que nós queremos ser. Queremos ser como João Batista era, sabe? Mas com o Espírito Santo atuando todos os dias nas nossas vidas, com mentes abertas para alcançarmos o mundo, alcançarmos gerações. Talvez você... Fala, João. Talvez você tenha vivido coisas que parecem tão insignificantes na presença de Deus, mas Deus, ele não vê como coisas pequenas, Deus vê como coisas grandes. Talvez você diz, não, eu doei uma cesta básica para um necessitado, talvez eu estendi a mão para um órfão, uma viúva, talvez eu ministrei naquela igreja onde que eu vou já há 50 anos, para você parecer tão pequeno. Mas para Deus é algo estrondoso, porque Ele está trabalhando naquilo que você foi chamado. E é isso que eu não conseguia entender. Eu pensava que eu já ia tocar que nem a Hilson para milhares de pessoas, quando na verdade, Deus queria ministrar aquelas pessoas, mudar aquele ambiente, mudar aquela visão onde eu estava, sabe? Eu falei, tu tá hoje nessa cidade, tu tá hoje nessa igreja. E eu não conseguia entender, é verdade. Deus queria transformar o meio onde eu vivia. Sabe, não viver apenas de modismo, de inspiração em outras pessoas, mas de inspiração nele, não copiando pessoas, mas vivendo aquilo que Deus queria emanar através de mim e através da Carla. Então hoje nós ficamos muito felizes, porque hoje eu vejo a Carla, eu vejo a minha, eu vejo a várias pessoas, vários ministros sendo agentes transformadores de ambiente, sabe? E uma coisa que as pessoas não me viam como ministro, me viam como um piá, como um guri. E isso eu lutei muito, e isso me doía muito, porque às vezes eu ministrava, ficava muito acanhado, porque as pessoas me viam, o piá lá que está ministrando, você vai tocar lá e tal. Mas eu comecei a ver com outros olhos, e dizia, Deus, o Senhor me levantou, eu tenho 16 anos, 17 anos, o Senhor me levantou como um ministro, então me usa como um ministro, sabe? E isso foi abrindo minha mente até hoje, porque isso foi um processo muito longo, eu digo de 10 anos. E hoje eu vejo o quão importante foi todo esse movimento, toda essa... De repente, algumas decepções de mim mesmo,
Em mim mesmo, sabe? Em ti mesma, foi tudo necessário. Hoje a gente pode ver, valeu a pena ter vivido aquela dificuldade, ter vivido aquele desafio, aquela afronta ministerial, aquela afronta de pessoas, aquelas pessoas que não acreditavam em nós, que davam risada, ou que falaram mal, falaram pelas costas, mas quando nós colocamos a justiça em Deus e não nas pessoas, Deus nos honra. Nós não fomos chamados para fazer justiça com nossas próprias mãos, nós somos chamados para viver na justiça de Deus. É Ele que vai lutar as nossas guerras por nós. É com as armas de Deus. É com aquilo que Deus tem para ministrar, aquilo que Deus tem para lutar pela nossa causa, sabe? Então eu vejo o quanto eu aprendi nesses 10 anos. E voltando agora para quando você orou por mim, eu acho que foi em dezembro ou janeiro, agora desse ano. Pediu a hora para mim. Larga o Davi. A Lúcia, Dona Lúcia aqui digitou o Espírito Santo atuando, aleluia, verdade. E aí, voltando. Tá, agora sabe sabe. O que aconteceu com o não sei o que aconteceu. Que aí eu falei, cara, eu tô vivendo um tempo novo, não sei o que, e tu disse, cara, eu queria estar vivendo isso. Sim, aí eu falei que eu tava frustrada porque eu já vinha também me dispondo a buscar mais de Deus, mas assim, eu pensei que as coisas não fluíam e ainda tem muitos dias que parece que as coisas não fluem. E eu me sentia frustrada, porque eu via assim, ó, Deus derramando tanto sobre o Felipe, e assim, aquilo sendo manifesto. Eu disse, mas Deus, mas eu também estou aqui buscando. E daí Deus me falou logo depois que não é sobre sentir. Isso não é sentir, eu não senti, Ele tá aí, tanto que assim, ó, eu podia não sentir, mas Ele estava falando, eu podia sentir, mas Ele tá ministrando, como Ele ainda tá, né? Porque às vezes a gente é muito sentimental, né? E quem não gosta de quando a gente está lá buscando e a gente sente a presença manifesta dele, é assim, a minha coisa preferida na vida é a presença manifesta de Deus. Porque são duas coisas diferentes, que é a presença de Deus e a presença manifesta de Deus, né? Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é salvo, tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Todo esse tem a presença de Deus, todos nós temos. Mas a presença manifesta de Deus é para aqueles que buscam. Aleluia. É para aqueles que se humilham, é para aqueles que rasgam o coração diante dele, é para aqueles que buscam ele no secreto. E ali, assim, quando a presença de Deus se manifesta, não tem assim, não tem como não mudar algo em nós. Assim, eu não sou uma pessoa que escuta assim a voz de Deus clara muitas vezes na vida. Eu posso contar assim as vezes que Deus falou comigo claramente. Mas assim, todas as vezes foi em meio à adoração. E assim, e foi uma frase, mas uma frase assim, que mudou a minha vida, que me sustentou assim, por muito tempo. Uma frase de Deus. Eu nunca me esqueço também, uma noite que a gente estava lá na igreja, era no culto de jovens, eu estava ministrando e estava a fluideira, nas nossas épocas de fluideira. E eu estava ainda tentando sair desse deserto, e um dia Deus me falou assim, me lembro onde eu estava, me lembro o que eu estava fazendo, e Ele falou assim, não importa aquilo que tu perdeu na tua vida, importa a minha presença. Isso assim, me sustentou por anos. Essa palavra de Deus assim, foi que me levantou, eu levantei diferente aquela noite, me sustentou assim por anos. E eu nunca me esqueço do que Deus falou, das coisas assim, que Deus falou diretamente a mim, o meu coração não tem. São coisas assim que marcam a vida da gente, e eu vejo que assim, tudo isso está atrelado à adoração, né? Porque aqueles que buscam a face de Deus, esses assim, provam a presença manifesta de Deus. E a presença manifesta de Deus, ela traz cura, ela traz restauração, né? Às vezes todos nós buscamos tantas coisas em Deus, a gente tem tantas expectativas, né? Uns precisam de cura, uns precisam de restauração, uns estão lutando pelo casamento, uns estão lutando, quem sabe, na área financeira, mas não se propõem a adorar a Deus. Vai pelas forças, até ora, até lê a palavra, mas não entende que a adoração é o segredo, que a rendição é o segredo, que não tem assim, algo que nos sustente mais do que isso. Porque a gente pode estar assim, sentindo falta de muita coisa na vida, mas assim, se o nosso Deus, ele vai, se a presença dele está manifesta em nós, não tem. Isso supre tudo, né? Verdade. Não tem o que a presença manifesta de Deus não pode suprir nas nossas vidas, não tem. E viver assim, para mim, viver sem essa presença manifesta, que eu provei muito disso, desse tipo de deserto, é a mesma coisa que a morte. É a mesma coisa que a morte. Por isso que eu vou voltar a ler de novo, já tem sido bastante lido nos últimos dias, e tem sido assim o meu salmo de cabeceira nesses tempos, Salmo 27. Aqui? O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo?
Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá do alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aleluia. Mas aqui a parte que mais me toca nesse salmo é: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu falei uma vez, eu trouxe uma palavra, já faz um tempinho eu acho, sobre o que nós oramos. Salomão, por exemplo, Salomão pediu para Deus sabedoria. E esse foi um pedido que agradou o coração de Deus, porque ele podia ter pedido tantas coisas, ele podia ter pedido riquezas, ele podia ter pedido a morte dos inimigos dele, mas ele pediu sabedoria. E isso foi algo que agradou o coração de Deus. E realmente ele foi o homem mais sábio de toda a história. Mas isso não impediu que ele se desviasse dos caminhos do Senhor. Muito pelo contrário, ele teve assim um início lindo, um início cheio de humildade, de relacionamento com Deus, mas o coração dele, a sabedoria dele não foi suficiente para manter ele nos caminhos do Senhor, né? Porque ele foi se envolvendo com muitas mulheres, ele se tornou um idólatra e ele se desviou totalmente daquilo que Deus tinha para ele. Já Davi, o pedido do coração de Davi foi que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. E o que é isso? É morar na igreja? Não, isso não é morar na igreja. Isso é ter esse relacionamento com Deus, de atrair a presença dele onde nós estivermos. De novo, não é ter a presença dele em nós, porque todos nós temos. É atrair a presença manifesta dele. E isso foi o que sustentou Davi em toda a caminhada dele com Deus. Ninguém foi tão perseguido quanto Davi, ninguém foi tão humilhado quanto ele, né? Ninguém foi tão exposto quanto ele, mas assim, o coração dele em nenhum momento se desviou do Senhor. Quem sabe se ele tivesse pedido essa sabedoria que Salomão pediu, né, isso não teria sido suficiente para ele. Mesmo que ele tenha errado, mesmo que ele tenha pecado e tenha pecado feio, ainda assim ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque o anseio dele era a presença do Senhor. Era a coisa que ele mais ansiava, era a coisa que ele mais buscava, em meio às lutas, em meio às perseguições. E infelizmente isso não é a nossa primeira opção de uma maneira geral, né? Se isso fosse a nossa primeira opção, quanto melhor nós estaríamos, né? Quanto mais nós poderíamos agradar o coração de Deus, quanto mais isso nos sustentaria, porque o que faz a gente desfalecer, o que faz a gente endurecer o coração, é a gente parar de buscar a presença do Senhor. É quando a dificuldade vem, a gente busca Ele por um tempo, porque é fato. A nossa primeira reação à dificuldade, ao deserto, às tribulações, é buscar a presença dEle. Mas aí o tempo vai passando e a gente vai endurecendo. E aí quando a gente para de buscar a face dEle, é que a gente entra nesse período que é lamentável, que é necessário, como a gente falou, mas é lamentável. Que é assim, ó, eu penso que, de novo, o deserto não é perda de tempo. O vale da sombra da morte não é perda de tempo. Perda de tempo é passar longe da presença do Senhor. Verdade, verdade. Como a Isa falou no culto de quinta passada, muitas pessoas eles têm entrado no seu quarto e têm dobrado seu joelho para pedir a Deus, pedir a Deus, pedir a Deus. Mas poucos têm dobrado seu joelho para louvar a Ele e engrandecer o nome dEle. Dizer, Senhor, eu te amo. E não é gastar o tempo, não é gastar tempo, é ganhar tempo. Que Deus vai te enchendo da maneira. E assim eu vejo como Jesus e a samaritana. Jesus chega no poço, encontra uma samaritana. Ela conhecia as escrituras, ela conhecia que haveria de vir o Messias, ela conhecia muito. Talvez ela fosse uma religiosa dentro dos seus conceitos daquele momento. E quando ela se depara com Jesus Cristo, ela fez muitas perguntas que ela queria que nós também faríamos se nós nos deparássemos com Jesus Cristo. E
E ela começou a ver coisas na resposta, coisas no jeito dele, na resposta dele, que foram tocando o coração dela. Ela tinha 7 maridos, ela tinha vários conceitos, vários preceitos religiosos, mas naquele momento Jesus ele separou um lugar, separou uma hora, separou um motivo e um jeito de chegar perante uma samaritana e mudar a vida dela. E diz a palavra que ela foi e pregou para todo o povoado. Então, quando ela teve um encontro real com Jesus, Jesus mudou a vida dela. Jesus mudou a vida dela, mas foi no tempo, na hora e no momento específico que Jesus queria, que Jesus tinha um encontro. Não era ela se encontrando com Jesus, era Jesus se encontrando com a samaritana. Porque samaritana ia só pegar água no poço e ir embora. Jesus foi lá pela vida dela, porque queria resgatar e salvar uma multidão através da vida dela. Então eu vejo muitas vezes isso acontecendo na nossa vida, sabe? Jesus se encontrou no momento certo e no momento exato que ele queria se encontrar. Ele nos avivou no momento certo, para que nós pudéssemos erguer essa geração na glória de Deus. Porque nós sabemos que não somos nós, mas é Jesus. É Jesus, é o motivo maior. Nós não somos nada. A Carla, ela olha para ela e não vê nada além do que uma pessoa com falhas, com dificuldades. E eu a mesma coisa, uma pessoa com falhas e com dificuldades, que talvez não saiba nem falar como você fala, não saiba nem cantar como você canta, pregar como você canta, mas ele não vê com os nossos olhos, ele vê com os olhos de Pai, com os olhos de Criador, ele vê com os olhos de Abba. Então esse amor maravilhoso, quando nós nos rendemos a Ele, Deus começa a fazer, Deus começa a fazer. Não importa o teu passado, não importa o que você viveu todo esse tempo. Talvez você esteja passando por uma molidão muito grande. Por anos você esteja indo para a igreja e não esteja vendo nada acontecer. Mas hoje é o momento certo em que Jesus vai até a fonte e Ele te encontra, Ele quer mudar a tua vida em nome de Jesus. E nessa mesma passagem, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E é interessante que eu ouvi isso há poucos dias atrás, que os ministros Deus levanta. Amém, Dona Lúcia. Amém. Eu sei que a senhora gosta do Salmo 27. Tamo junto, Dona Lúcia. Pô, cara, você parece esse salmo hoje de tarde. Sim, eu também pensei de tarde. E eu estava falando. Eu vi há poucos dias atrás que os ministros Deus levanta. Ele levanta ministro de louvor, ele levanta ministro da palavra, ele levanta profeta, ele levanta apóstolo, mas os adoradores ele procura. Os verdadeiros adoradores ele procura. E uma coisa que eu oro às vezes é que, Senhor, eu quero ser encontrada por Ti. Se Tu procura os verdadeiros adoradores, eu quero ser essa adoradora. Eu quero ser essa adoradora, porque eu entendo assim, que o meu primeiro chamado, se perguntar qual é o teu chamado, adoradora. O meu chamado é de adoradora e o resto é consequência disso. Porque assim, ó, se eu não souber como adorar a Deus, não adianta aquilo que eu faço para Ele, não adianta. Aquilo que eu faço para Ele, eu posso assim, ó, alimentar os pobres todos os dias, eu posso assim, ó, vender tudo aquilo que eu tenho e dar para os pobres, eu posso renunciar a tudo que eu tenho, eu posso passar servindo as pessoas o dia inteiro, mas se eu não adorar Ele, isso é ativismo. É verdade. Isso é mero ativismo. Porque a adoração, ela tem tudo a ver com serviço, mas é um serviço assim, ó, de eu saber, de eu fazer aquilo que Deus está fazendo. Porque se eu não fizer aquilo que Deus está fazendo, também eu posso cair no ativismo. Então quer dizer que a adoração não é ativismo, não é estar trabalhando, se desgastando na obra. É fazer aquilo que Deus está fazendo. Sabe que eu tenho pensado nesses dias de isolamento, eu tenho vivido assim bastante isolada. Eu sei que assim, tem muita gente que já voltou praticamente ao normal, né? Mas eu assim, ó, eu tenho vivido num isolamento quase total, lockdown total, né, nesses dias. Mas eu tenho dito para o Senhor, o que eu posso fazer para Ti nesses dias? Mas assim, é uma coisa assim, que não está no meu coração, nunca esteve e não está, eu saí desesperada fazendo tudo. Não, eu vou fazer isso porque eu vou agradar a Deus, eu vou lá alimentar os pobres porque eu vou agradar a Deus, agora eu vou fazer isso porque eu vou agradar a Deus. Claro que a gente tem que cuidar para não usar isso de desculpa para não fazer as coisas, né? Porque é uma linha muito tênue, né? Entre tu dizer que eu tô aqui esperando para ver o que Deus está fazendo e tu né, usar isso como desculpa para não fazer nada. Mas eu tenho perguntado para Deus, o que eu posso fazer nessa quarentena? E eu estou esperando.
falando assim, ó, e Deus envia as pessoas. A questão é que Deus envia as pessoas, seja por telefone, seja de outro jeito, né? E não é que assim, ó, de novo, não é querer usar isso de desculpa, eu vou ficar aqui parado esperando, não é as pessoas que venham a mim, não é. Mas é assim, eu quero fazer o que Deus está fazendo. Sabe que Deus estava ministrando comigo que eu disse muitas pessoas buscando a coisa certa da maneira errada e fazendo as coisas certas da maneira errada. Tem muitas pessoas querendo as coisas certas, buscando coisas certas, mas buscando em lugares errados. Eu senti isso muito forte, tentando fazer coisas certas, mas fazendo da maneira errada. Porque onde nós devemos buscar é no Senhor, mas primeiro você tem que buscar nele, para depois agir. Pode demorar, pode de repente a situação financeira está indo para o brejo, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Espera por Ele, busque as coisas certas, da maneira certa, em Deus, busque as coisas em Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui orar para uma pessoa e ele buscava muito, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que trabalhar. E Deus me ministrou muito forte comigo e falou, pede para Ele buscar o tesouro que existe no céu. Busque os tesouros do céu, busque o tesouro do céu, busque em Jesus o verdadeiro tesouro, o que vai te trazer alegria, o que vai te trazer vida, o que vai transformar a tua vida, a tua casa, a tua parentela. Talvez você tenha passado um dia totalmente desesperado por fatos que aconteceram dentro da tua casa. Mas eu quero te dizer, busque os tesouros que tem no céu para a sua vida, que Jesus tem para a sua vida. Assim você vai mudar a tua família, Deus vai mudar a tua parentela, assim o jugo vai se tornar suave, assim o pranto vai se tornar em alegria, a morte vai se tornar em salvação e em vida. Porque Deus tem algo muito grande para ti, mas busque os tesouros do céu, busque os tesouros de Deus, aquilo que está no coração dele, os sentimentos dele para ti, para a tua vida, para a tua família. Porque isso vai cessar, busque nele, isso vai cessar, essa tempestade, esse desafio, essa morte, ela vai cessar. Mas você tem que buscar nele, Deus tem algo novo, Deus tem uma novidade de vida para ti, para a tua família, para a tua casa, em nome de Jesus. Isso Deus estava me ensinando muito forte quando tu falava. Sabe, muitas pessoas buscando coisas certas da maneira errada. É aquele negócio, né? Deus provê, mas nós estamos cansados dessas codornizes, desse pão desprezível. Nós estamos cansados, não tem nenhuma maionese para passar em cima do pão, nada. E outra coisa que a gente também falou naquele dia, a gente tem aquela expectativa, principalmente os sonhadores, tem aquela expectativa de que vai ministrar para centenas de pessoas, para milhares de pessoas, e fica sonhando com aquilo, quando Deus está colocando uma vida diante de ti hoje. E aí a gente, mas só essa ovelhinha aqui, que nem as poucas ovelhas que Davi cuidava. Davi, quando ele foi ungido por Deus, ele cuidava, a palavra fala de umas poucas ovelhas. Não fala se era 2, se era 3, fala umas poucas ovelhas, né? Mas ele cuidou daquelas ovelhas com tanto zelo que isso foi o que deu autoridade para ele para reinar sobre Israel, para ser o melhor rei da história de Israel, né? Matou urso, matou leão, matou sei lá quantas coisas ele matou, assim, mas Deus foi encorajando ele. E assim, não tem nada de errado da gente sonhar com um grande ministério, da gente sonhar com alcançar multidões, mas para mim, e isso eu aprendi já faz um tempo, que importa assim, a vida que Deus está colocando diante de mim hoje. Eu falei pro Felipe aquele dia, me lembro, eu falei, a minha vida tu impactou com o teu ministério, será que eu não faço diferença? E quando ele ficava lá sonhando, né, com as coisas dele, que eu ouvi muito isso, com ele sonhando, ministrando para milhares de pessoas, e não tem nada de errado com isso. Desde que a gente não menospreze aquilo que Deus está fazendo hoje, que a gente não menospreze o dia dos pequenos começos, porque uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. E eu posso dizer com certeza que o Felipe foi uma das pessoas que Deus mais usou assim, para me trazer de volta, e me usou nesse processo de cura. Quero honrar ele hoje por isso. E ele provavelmente não estava nem se dando conta, né? Porque enquanto ele sonhava com as multidões dele lá, eu falei, tudo bem que eu não valho tanto assim, que eu tenho todo esse valor. Mas assim, daí um pouco Deus coloca nas nossas mãos uma vida que assim, que toda a vida vale muito para Deus. Toda a vida vale muito para Deus, tem um valor inestimável, porque Cristo ele morreu por cada um. Mas de repente aquela vida que a gente está aí não dando tanto valor é aquela pessoa que Deus vai usar para ministrar multidões. É aquela história do pastor do Billy Graham, né? Mas isso é um caso à parte, cara. Você não botou? Piadas aleatórias. Mas isso é um caso à parte. Amém. Oi? Tá? Uma piada interna, isso. Isso aí, tá. Aquele negócio do pastor do Billy Graham, né? Ele sonhava para ganhar multidões. E ele sempre pedia fazer apelo no final do culto e nada. E morreu pedindo a Deus
queria só pelo menos uma alma, então ganhar para Jesus e que ela transformasse esse mundo, sabe? Uma alma só. Ele morreu meio que frustrado por isso, mas não deixou de fazer a obra. Mas nesses anos todos que ele foi pastor, chegou uma criancinha de 8 anos e recebeu Jesus. E essa criancinha se chamava Billy Graham, que foi o maior missionário, evangelista até hoje. Sabe? E a importância de uma alma é isso que Deus tem tocado no meu coração, tocado nos nossos corações, a importância daquilo que Deus tem feito em nós aqui, hoje e agora. Sabe? A beleza do Evangelho, de poder viver uma vida como um exemplo de Cristo para essa geração, para as pessoas que vão para a igreja, que muitas vezes as pessoas dizem, eu te conheço, e você, nunca te vi, mas assim, eu te conheço e eu vi você ministrando, ouvi você fazendo tal coisa e, isso Deus, Jesus faria no seu lugar. Isso é algo muito grandioso, sabe? E existe uma linha muito tênue que eu até ia puxar para quem ministra, que eu estava conversando outro dia com uma irmã, é o não deixar a soberba tomar conta do ministro. Muitas vezes os aplausos quando você adora lá, eu tudo posso, aleluia. Aí tem aquele negócio, pra ti, não sei o que, tu é melhor que tal pessoa, teu ministério é melhor que tal pessoa. Não deixe isso, sabe? Não pode deixe ser um laço. Repreenda no nome de Jesus. O Provérbios fala alguma coisa no sentido de que, não é com essas palavras, mas enfim, que elogiar o teu irmão pode ser um laço para ele. E não é que assim, uma irmã me falava isso há poucos dias atrás, né, que a gente tem muito esse temor, né, de reconhecer as pessoas, de honrar as pessoas, porque a gente tem esse receio, né, de que ela se ensoberbeça e tal. Só que isso também faz com que às vezes a gente deixe de honrar as pessoas, né, de reconhecer aquilo que Deus está fazendo na vida dela, mas é uma linha tênue. Sabe que a palavra diz, Jesus fala que quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser o maior, que sirva. Sabe, isso eu aprendi muito com meu pai. E servir, sabe? Servir e se permitir ser usado para servir. E muitas vezes as pessoas sentadas na mesa serem desprezíveis com o teu ato, serem indiferentes com o teu ato de servir. Mas Deus é que vai te honrar. Deus vai te honrar. Faça o que Ele pediu para você fazer com humildade, sabendo que Ele é Deus e você é apenas um instrumento na mão dEle. Você é um filho, mas você é um instrumento. Você tem que ser grande em Deus, mas assim, imperceptível perante o homem. Que seja Jesus através de ti. Não é que você vai chegar numa hora do louvor e vai fazer assim, visitante, seja bem-vindo. Não quero aparecer Jesus, então vou lá no fundo, não. Deixa a glória de Deus brilhar através de ti. Seja usado por Deus, mas não pelo teu ego, pela tua cobiça. Não seja usado pelas tuas próprias vontades ou porque você acha que você é. Se você é alguma coisa, foi porque Deus te fez. Assim, o teu dom não é teu, o dom é de Deus. A unção não é tua, a unção é de Deus. O trabalhar não é teu. Então você paga o Pelé na guitarra, cara, não é você. A partir do momento que Deus quiser levantar outro, Deus vai levantar outro. Sabe? Isso não tem nada de errado. E que você não comece a duelar, que você não comece a querer competir com esse outro, mas sim que vocês dois cresçam em unidade e amor e no servir de Deus. Isso a gente estava conversando antes. Como as pessoas elas estão se unindo nesse novo tempo para adorar a Deus, mas não como uma competição. E eu falei também aquele momento que eu comecei a ministrar fora em algumas igrejas e eu via a competição que existe no mercado gospel. Então você vai tentar tirar os eventos daquela pessoa porque assim você aparece mais. Isso está totalmente errado. Então você vai tentar ter uma performance melhor no palco porque daí a outra pessoa perde espaço. Isso é totalmente errado, meu querido. Se Deus te levantou, Ele vai te sustentar e Ele vai te levar. Isso Deus ministrou comigo. Porque eu via, eu tenho que me mostrar para poder aparecer. Não, cara. Quando na verdade você tem que esconder para que Jesus apareça. Jesus falava isso, não contem para ninguém dos meus milagres, não contem para ninguém, samaritana, do que eu fiz, mas pregue a palavra de Deus. E quanto mais ele falava, não conte para ninguém, mais Deus exaltava ele. Mais Deus exaltava. E isso é uma chave muito forte. Você quer ser exaltado por Deus, não apareça. Não apareça, deixa Deus te elevar e te exaltar. No momento certo Ele vai te exaltar. No momento certo Ele vai me exaltar, vai exaltar cada vez mais ainda. Sabe? Deus tem algo muito grande, mas convém que Ele apareça e que você diminua, que você desapareça. Mas
mas em contrapartida, isso é muito verdade, mas em contrapartida não dá para confundir também a humildade com... Eu estava tentando procurar uma palavra e não me veio ainda. Eu não acho a palavra, mas o que eu quero dizer? Muitas pessoas não conseguem assim entender e assumir aquilo que elas são em Deus. Né? De repente achando, não, mas daí eu vou ser soberba e tal, ela acaba se anulando e deixando de viver aquilo que Deus tem para ela, porque ela não entende isso que o Felipe estava falando. Quem levanta é Deus, quem unge é Deus, quem usa é Deus, mas nós precisamos assumir uma posição que nós sabemos quem nós somos em Deus. Não, não, coitadinha de mim, não, eu não sou ninguém, isso, não, porque eu não sou ninguém, imagina, não, isso assim, isso eu creio que muitos de nós têm, justamente por isso, por temor de daí um pouco, né, parecer soberbo, parecer orgulhoso, a gente fica achando que isso é humildade. Mas isso na verdade é uma falsa humildade e isso anula o nosso ministério. Falsa humildade. Porque assim, duas coisas primordiais, que mudaram assim a minha vida, mudaram o meu caminhar com Deus foi, primeiro, entender quem Ele é para mim. Eu já falei sobre isso, já preguei sobre isso. Quem Deus é para mim. Porque assim, não importa quem Deus é para o Felipe, não importa quem Deus é para o João, quem Deus é para o pastor, quem Deus é para a pastora, quem Deus é para eles pode até de alguma forma edificar a minha vida, mas o que muda a minha vida é quem Deus é para mim. Que lugar Ele ocupa na minha vida, qual é a posição dele na minha vida e em segundo lugar quem eu sou para Ele. Descobrir assim, quem eu sou nele foi algo que também assim me impulsionou. Que também foi assim, me levou a fazer coisas que assim, que eu não fazia porque eu tinha medo. Tipo, por exemplo, pregar a palavra até hoje, subir lá no púlpito é algo assim, que eu de livre espontânea vontade não faria de jeito nenhum. Porque eu tenho pavor de falar em público. Eu tenho assim, algo que eu ainda não consegui vencer. Mas Deus começou a ministrar comigo até em função disso, que assim, que eu tinha que olhar para aquilo que eu sou nele. Então eu comecei a entender o seguinte, se Deus disse que eu posso, eu posso. Aleluia. Se Deus me chamou para fazer isso, não interessa o que eu acho, o que tu acha, o que tu acha. Se Deus me chamou, falou, eu estou te chamando para tal coisa, eu posso estar assim, tremendo as pernas, mas eu vou dizer amém, Senhor. Se Deus disse que eu posso fazer isso, é porque eu posso. Se Ele disse que eu vou fazer, é porque eu vou fazer. Então, assim, isso é algo que eu precisei, ainda estou trabalhando na minha vida, que não é a questão assim, porque eu vou com confiança, porque em mim eu não tenho confiança nenhuma, mas é confiança naquilo que eu sou em Deus. Aleluia, aleluia. Então, assim, às vezes Deus pede coisas para nós que a gente não se acha capaz de fazer de jeito nenhum, né? Sem certeza, Senhor. Deus chama outro. Chama outro, Jesus. Não está errando, Não errou de nome, Jesus. É. Mas não, Deus, Ele está chamando a mim mesmo, Ele está chamando a ti, Ele está chamando a ti. Só que a gente precisa reconhecer isso, né? Saber quando é o nosso ego chamando. Isso é uma coisa que a gente precisa cuidar muito, porque às vezes também tem coisa que a gente quer fazer que não é Deus chamando. No meu caso. Também tem, né? Eu tenho uma palavra que o irmão Walk mandou aqui, Colossenses 3, versículo 1, 2 e 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, Amém. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E no versículo 4, quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Aleluia. Deixa eu falar. Fala. Essa palavra, junto com o Salmo 27, tem sido assim a minha palavra de cabeceira desses tempos. Toma um chazinho, irmão. E acabou, né, irmão? Acabou já? Não, último guarda aí. Deixa Deus falar. Fala, Jeová, que não fala. Deixa fluir, não. E é interessante que o dia que Deus ministrou essa palavra comigo, a gente foi se encontrar lá na igreja na sexta, né, no nosso encontro que a gente está fazendo, e o Alkins começou a ministrar, ele ministrou essa palavra. E desde esse dia o Alkins, não me lembro quanto tempo faz isso, foi esse ano, já faz alguns meses, desde esse dia essa tem sido a minha palavra de cabeceira. Por quê? Porque eu tenho lutado muito nesse tempo com as distrações na minha mente. Muito, assim, é algo que tem me dado um desgaste. Não é assim, que eu não entenda do que eu tenho que pensar, não é que eu não saiba o que eu quero pensar, mas eu assim, quando eu vejo a minha mente está longe, está vagando, e eu tenho batido muito na tecla dessa palavra, Senhor, gere em mim os pensamentos das coisas do alto. Não é que assim, eu acredito que ninguém que vive nessa terra vai conseguir pensar o tempo inteiro nas coisas do alto. Porque nós vivemos num mundo físico, né? E nós temos problemas que se manifestam nesse mundo, temos situações que se manifestam no mundo natural, mas o fato é que muitos de nós não têm se preocupado com essas distrações, né?
Tem assim, ó, vivido em distração após distração após distração, e tem esquecido que a palavra nos chama para pensar nas coisas do alto, né? Então essa Watkins realmente é uma palavra assim que tem ardido no meu coração e que eu tenho orado em cima dela, que eu estou insistindo, e orem por mim em nome de Jesus, que eu preciso me livrar dessas distrações. É algo assim que eu tenho lutado. Aí você falou que existem problemas terrenos e tal, mas tudo acontece lá em cima primeiro e depois se reflete aqui, né? E também nós estamos falando em agir, no agir de Deus, em nos prontificar em fazer a vontade de Deus, né? E o importante de nós fazermos tudo aquilo... Tem ainda, mãe? Obrigado. Sim. Pode deixar gelado, por favor. O importante de vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós e não nos omitirmos é algo que vai atingir as outras gerações. Porque é como o meu pai roçou todo o terreno. E ele vai ainda roçar muito mais. E vai estar fazendo um caminho para mim, para que eu, a partir daquele caminho, vá mais além. E meus filhos, a partir daquele caminho em que eu atingi meu ponto máximo, vão mais além ainda. Então, a importância do seu ministério, a importância de você acreditar naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te designou, naquilo que Deus sonhou para ti, é muito essencial. Então, se você está, na verdade, olhando para a tua situação nesse exato momento, para os teus limites, pare de olhar com a tua visão e comece a obedecer. Tudo é uma chave de obediência, de obedecer a Deus, de abrir mão. Você sabe que você vai sentir abrindo mão de certas coisas, mas é para o reino, é por amor a Ele. Ele abriu mão, Deus abriu mão do seu filho para morrer por ti, para que hoje você vivesse, porque Ele te amou, Ele te ama, Ele te ama. Ele permitiu que o filho dele padecesse dores, sangrasse gotas de sangue, chorasse gotas de sangue, para que você hoje viva uma vida plena e vá como uma flecha muito longe, levando a palavra de Deus, levando a glória de Deus, porque onde a palavra vai, ela não volta vazia. Então a importância de você deixar um legado para os seus filhos, para a sua família, de você ir assim, você explorar o teu máximo em Deus e deixar um legado para que os teus filhos e a sua filha, seus filhos desfrutem do melhor dessa terra, de uma terra prometida aos teus pais. Então a importância de você obedecer, de você poder fazer tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não negligencie o chamado de Deus. Não fica com esse espírito de autocomiseração, de eu sou coitadinho, eu não sei. Coitadinho de Jesus. Eu tenho medo, eu tenho medo. Cara, deixa esse medo de lado. Deixa seus traumas de lado. Não, eu acho que assim, muitas... Desculpa. Muitas vezes não dá pra deixar o medo de lado, mas uma coisa que eu também aprendi é, eu tô com medo, tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque assim, às vezes o medo, ele realmente, ele faz parte da nossa vida. E é algo que eu sei que eu tenho muito com isso, mas aí eu aprendi, foi isso que Deus me falou, tá com medo, ok, vai com medo mesmo. Vai com medo Atropela, mesmo. O inimigo não aguenta pressão, o diabo não aguenta pressão. Então, vai pra cima deles, estufa o peito, veste as armaduras que o Senhor te deu e vai pra cima. Assim, que teu potencial seja explorado no máximo. Talvez você não está vivendo o melhor dessa terra, você ainda não pisou na terra prometida por apenas a tua vontade, porque Deus, Ele já te encaminhou, já mostrou o caminho, mas você tem que seguir esse caminho. Então deixa tua vontade, teu medo, deixa teu medo de lado. Se você não conseguir, cara, Deus vai te curar. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que sara. Muitas vezes eu fui, Jesus tem certeza, Jesus, meu Deus, quem sou eu? Mas Deus, vai, peng, parece uma martelada na cabeça, peng, vai, Deus está falando para você hoje, vai, cumpra o meu chamado para ti, vai, cumpra e receba o melhor dessa terra, lance as sementes do céu sobre esse solo, lance as sementes do céu sobre essas pessoas em que você tem sentido o seu coração queimar, sabe? Nós temos um propósito maior nessa terra, que é gerar vidas, lançar a semente. E assim, você precisa confiar em Deus. Então nessa noite Deus te manda ir, Deus te manda confiar. Confia nele, e mais Ele tudo fará. Sabe? Deus tem algo muito grande para você.
Você está comigo? Preste atenção naquilo que a gente está falando. Nós te agradecemos, nós queremos agradecer todas as pessoas que estão aqui e que foram, que voltaram, que foram, que voltaram, que foram, que voltaram. Se vocês não conseguiram ver a live direito em questão de enquadramento, nos perdoem, mas a gente fez o máximo que der certo, né? Tem mais coisa para ministrar? Fala. Vamos falar até meia-noite hoje. Vamos ficar, vamos fazer uma vigília. Acho que não tivemos aprovação pastoral. A live tem um tempo. Já passamos um pouco. Será? Será que já passamos o tempo? Quem é uma Carla aqui? Já passamos o tempo, deixa irmã? só quero para finalizar, quero ressaltar mais uma vez a importância de fazer aquilo que Deus está fazendo, de estar atento àquilo que Deus está fazendo, porque muitos de nós vivemos a nossa vida crendo que estamos fazendo a vontade de Deus, mas de certa forma independente dele, né? E nós estamos com certeza vivendo um momento único da história da igreja dessa geração. E eu estava pensando nesses dias que essa pandemia, que tem sido assim a pior coisa que aconteceu nas nações assim nos últimos, não sei dizer quanto tempo, tem sido a melhor coisa na vida da igreja. Porque é um tempo assim, como a gente falava, totalmente novo, em que a gente tem visto Deus fazer coisas que a gente não via Ele fazendo, não via as pessoas se dispondo a fazer. A gente tem visto pessoas buscando mais a Deus, a gente tem visto ministérios se unindo, a gente tem visto as novas gerações honrando as que vieram antes acolhendo as que estão agora. A gente tem visto pessoas no mesmo espírito, buscando uma mesma coisa, mas a gente também tem visto pessoas que não sabem o que está acontecendo. E a gente fala, tu viu tal coisa? A gente pode até estar se referindo a algum evento, sei lá, o Descende, alguma live que a gente viu, mas a gente está falando daquilo que Deus está fazendo. E as pessoas, não vi, não sei. As pessoas não sabem, não viram, nem ouviram falar, não sabem de nada. E isso é uma coisa que Deus tem me trazido também, para que eu preste atenção naquilo que Ele está fazendo. Então Deus está movendo nessa nação e eu creio assim, eu tenho convicção de que realmente chegou o tempo da nação brasileira. As coisas que têm acontecido nesses últimos dias são coisas que nunca aconteceram antes. A igreja tem se reunido como nunca se reuniu. A igreja inteira jejuou no mesmo dia. Então, assim, é poderoso o que Deus está fazendo. Mas aí muitos de nós ainda estão distraídos com as coisas do seu dia a dia, né? Achando normal. E aí muitos vão ser meros espectadores daquilo que Deus está fazendo. Que não sejamos, né? É a minha oração. O Heitor falou, eu gosto muito do Salmo 23, eu vi que é aprazível ler. Cara, eu amo também. Também olhei o ditado. Eu também busquei. Eu sabia ser até o momento da palavra, mas também fazia o Salmo 23. No caso foi toda a palavra hoje, né? Aleluia, amém, Jeová. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! As minhas coisas preferidas, lembra que é um louvor do Cirilo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Nossa, eu tenho tanto essa música. Como é que é a minha música? Salmo 23. Salmo 23, procura lá depois. É lindo. Porque quem sabe não faz ao vivo, tá? Quem não sabe não faz ao vivo. No caso eu. E eu quero agradecer vocês. Heitor, que Deus abençoe. Eu quero convidar vocês para que nós oremos juntos hoje. Eu vejo muitas pessoas travadas, muitas pessoas paradas, com medo. Deus quer te curar nessa noite. Deus tem uma unção de refrigério, Deus tem uma unção de encorajamento para você nessa noite. Então nessa noite feche teus olhos, pegue a mão daquela pessoa que está do seu lado, abrace se possível e vamos orar juntos, porque Deus tem uma cura sobre a tua vida. Quer orar por nós, Carol? Por favor. Senhor, nós, nessa noite, Deus, nós queremos, Senhor, primeiramente te agradecer pela tua presença no nosso meio. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra revelada. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu mover, pelo teu agir. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós cremos, Deus, que nessa noite cadeias foram quebradas, correntes foram quebradas, que olhos foram abertos. Pai, nessa noite, Senhor, desperta, Deus, a tua igreja. Desperta,
Liberta, Senhor, aqueles que ainda dormem, aqueles que estão travados, aqueles que estão dormindo, sono espiritual, aqueles, Senhor, que não têm atentado para aquilo que Tu estás fazendo, Deus. Pai, nessa noite, Senhor, abre, Deus, os nossos olhos. Abre, Senhor, os nossos ouvidos. Abre, Senhor, os nossos corações e encontre em nós, Senhor, os verdadeiros adoradores, Deus. Porque esse, Senhor, é o propósito da nossa vida. Te adorar, Senhor, é o nosso propósito. Agradar o Teu coração, Senhor, é o nosso propósito, Deus. Pai, nós nessa noite compartilhamos experiências que nós tivemos contigo e elas foram maravilhosas, mas nós sabemos, Senhor, que ainda muito mais, Deus, que ainda muito mais que nós não provamos, que ainda muitas outras facetas de Ti, do Teu amor que nós não provamos, que nós não conhecemos, Senhor. Pai, nessa noite nós queremos Te agradecer, Deus, pelos desertos os quais nós passamos. Queremos Te agradecer, Senhor, por termos passado pelo vale da sombra da morte e pela certeza, Senhor, de que Tu foste conosco, Senhor, a cada dia, a cada momento. Pela certeza, Senhor, de que a Tua presença nos sustentou. Pela certeza, Senhor, de que foram os desertos e as tribulações que nos trouxeram até aqui, que nos aproximaram mais de Ti, Senhor. E nós queremos, Deus, andar cada dia mais perto de Ti, mais próximos de Ti, mais perto do Teu coração, Deus. Nós queremos, Senhor, conhecer mais da Tua vontade e nós queremos, Senhor, fazer aquilo que Tu estás fazendo, Deus. Nós não queremos, Senhor, agir pelas nossas forças, pela nossa vontade, Deus. Nós não queremos, Senhor, ser guiados por vista, por emoções, por sentimentos, mas nós queremos, Senhor, ser guiados pela Tua voz, pelo Teu Santo Espírito. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos perdão, Deus, pelos momentos, Deus, em que nós desprezamos o Teu maná, em que nós desprezamos a comida espiritual vinda dos céus, ó Deus, e nós nos alegramos em Ti, Senhor, porque mesmo quando nós somos infiéis a Ti, Tu permaneceste fiel e Tu nos sustentou em meio ao deserto, e Tu tens nos sustentado em meio à tribulação, e Tu tens nos sustentado, Senhor, em meio a esse tempo de crise, e Tu tens nos chamado, Senhor, para mais perto de Ti, Deus. Pai, nessa noite, Senhor, gera em cada coração a convicção de quem Tu és para cada um, Senhor, e gera, Deus, a convicção de quem cada um é em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nessa noite nós nos assentamos nos lugares celestiais com Cristo Jesus, e nós tomamos, Senhor, o nosso lugar ao Teu lado, tomamos, Senhor, o nosso lugar de honra em Ti, Deus, e nós nos escondemos em Ti, Senhor, nos abrigamos em Ti, Senhor, nos abrigamos em Ti, Senhor. E nessa noite, Deus, nós abrimos mão de todo medo, nós abrimos mão, Senhor, dos nossos anseios, das nossas limitações, Senhor, e nós depositamos, Deus, tudo diante de Ti, Senhor, tudo diante de Ti, Senhor. Nós queremos, Deus, quebrar o nosso vaso diante de Ti, Deus, e nós queremos, Senhor, Te entregar, Deus, tudo aquilo que nós temos, mesmo que custe, Senhor, um preço que nós não estamos dispostos a pagar. Nós queremos, Senhor, estar dispostos a pagar qualquer preço, Deus, qualquer preço para Te seguir, Deus, qualquer preço para Te adorar, Senhor. Pai, vai mudando, Deus, a nossa mentalidade de cativeiro, a nossa mentalidade de deserto, Deus, e que nós possamos entender, Senhor, que o deserto é um local pelo qual nós passamos, mas onde nós não devemos permanecer, que o cativeiro é um lugar pelo qual muitos de nós passamos, mas não é um lugar onde nós devemos permanecer. Nós queremos, Senhor, andar em liberdade em Ti, porque foi a liberdade que Cristo nos libertou. Senhor, encontra em nós os verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Eu vi muitas pessoas, eu vi uma pessoa com um tampão nos olhos nessa noite, nos 2 olhos. Eu declaro essa venda, esses tampões tirados agora na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo toda a obra do diabo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu repreendo toda palavra lançada contra o teu ministério, aquelas pessoas que lançaram palavras contra ti de negativismo, ou todas as pragas lançadas através de uma voz, toda voz arrogante eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro vida, 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 vida no teu ministério. Eu vejo paralíticos andando agora, eu vejo ministérios andando agora,
seguir a tua vida. Siga o caminho de Deus, siga o caminho de vida, rejeita o caminho de morte, rejeite o caminho da depressão, rejeite o caminho da morte, dessa morte, da depressão, da autocomiseração, da negativismo. Em o nome de Jesus, você foi levantado para triunfar em lugares celestiais da terra que Deus escolheu para que você e teus filhos, tua descendência, vivessem em nome de Jesus. Alcance lugares mais longe agora. Creia na palavra, creia na palavra, creia na palavra liberada, creia na palavra liberada sobre a tua vida, sobre a tua descendência. Nem o ministério irá à falência, nem uma vida irá à falência, nem um casamento. Nós declaramos vida e cura. Os anjos de Deus trazendo cura, salvação. Aleluia! Abre os céus, um novo tempo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo está sendo derramado sobre a tua cabeça agora, com o vaso das mãos do oleiro, está sendo derramado sobre a tua cabeça. Eu venho no meu espírito, Jesus derramando com o seu vaso, vinho novo sobre a tua cabeça. Em específico sobre a cabeça de uma pessoa, sobre a Marciele. O vinho novo, vestes novas de salvação, vestes de justiça e louvor para a sua amada noiva, vestes adornadas de brilho, de pedras preciosas. Um novo caminho, um novo tempo, uma nova história, uma salvação, uma salvação. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu luto as minhas. Levanta-te, a noiva do Senhor, levanta-te, resplandeça o sol, o brilho da justiça sobre ti, a noiva. É assim, parece que sou, parece que sou cegado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cegado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cegado, mas sou. A Camille disse assim: Deus é perfeito em tudo que faz. Ei, eu digo mais, Deus já tem preparado um caminho para ti, um caminho de perfeição. Ei, cheira na maceca, nará. Eu vejo montanhas sendo movidas, eu vejo muralhas sendo derrubadas, removidas do teu caminho. Deus te abençoe, Neuco. Eu vejo montanhas e muralhas sendo derrubadas, movidas do teu caminho. Uma atmosfera de adoração, uma nuvem de glória nesse lugar. Você tem que aprender que você tem que celebrar e jubilar pelo que Deus já fez na tua vida e pelo que Ele vai fazer. A sua vida tem que ser um reflexo profético sobre as pessoas e para as pessoas. Então você pode estar andando no vale, mas você está celebrando por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer. Você pode estar em meio à escuridão, mas você está celebrando e exultando por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer. Meu amado é o mais. Som de cura nesse lugar, chega a milhares.
diz que nós temos o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Nessa noite, você que ainda não teve oportunidade de aceitar Jesus, ou se você está se voltando a Ele novamente, você tem andado um período muito longe, muito afastado, dentro da igreja ou fora da igreja, vamos orar junto nessa noite. Volte para os caminhos do Senhor. Senhor Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti totalmente. Senhor, eu vi que até aqui foi o Senhor que me sustentou, mas eu não reconheci isso. Senhor, eu vejo que pelas minhas próprias forças eu nada consigo. Se não for o Senhor de Israel, se não for o Senhor, Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me entrego, eu dobro meus joelhos, eu dobro, Senhor, o meu coração diante de Ti. E eu quero dizer, Pai, que eu Te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador, como o meu Rei, como autor da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero fazer parte, Pai, do Teu reino, quero fazer parte, Senhor, de Ti. Nessa noite, Senhor, derrama sobre mim vinho novo, óleo fresco, que o Teu Espírito Santo toque na minha vida e trabalhe em mim de uma maneira que nunca trabalhou. Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. Eu abro meu coração, eu rasgo minhas vestes para que o Senhor me dê vestes novas, vestes de salvação, vestes brancas, alvo mais que a neve, vestes de justiça. Em o nome de Jesus, eu sou Teu, eu sou nova criatura agora. Eu Te amo, Papai, eu Te amo, Tu és o Abba. Faz uma nova história na minha vida, em o nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia, Deus tem um novo caminho para você. Carlinha, obrigado. Que Deus te abençoe muito. Obrigado por ter aceitado uma empreitada aí. Presepada não, né? Pessoal, quero agradecer vocês. Papai quer dar um... Papai não quer dar um salve, tá? Pai tá cansado, foi fazer obra missionária, tá? Foi entregar o melhor dele até agora, até tarde. Minha mãe foi junto com ele, então eles estão bem cansados, mas eles querem dizer que eles amam vocês. Eles estavam aqui participando da metade da live em diante. E não se esqueça, vai ter culto, não? Não, é sábado. Mas não tem culto de nada. Domingo tem ceia às 19 horas. E que Deus abençoe todos vocês. E obrigado por estar conosco até agora. Carol, quer falar alguma coisa? Não. Não quer falar? Não. Nem se despedir? Por esta hora. Tá, então Deus abençoe vocês. Desliga. Tá travado, né? Esse é o Ah, é? problema. O legal é que tá travada a live. Vamos ver o que vai acontecer agora.